Muito bem, começamos uma série de entrevistas agora e a gente quer que seja formal o suficiente, mas ao mesmo tempo informal o suficiente. Então, eu vou primeiro começar agradecendo a nossa convidada, Lizie Bus. Muito obrigada por estar com a gente, inaugurando, sim, uma série de entrevistas sobre algo que é tão afetuosamente e carinhosamente caro a cada uma de nós que estamos aqui, que são os nossos animais. A gente vai falar hoje sobre Body Talk para animais. Obrigada, Patrícia, pela parceria de co-coordenar o primeiro curso Lisier de Body Talk para animais no Brasil foi coordenado por nós duas. Assim, a gente ao mesmo tempo se sente honrada, mas com o peso da responsabilidade de trazer uma linguagem sistemicamente tão maravilhosa, mas também ainda pouco conhecida no Brasil. Então, obrigada, Patrícia, por estar comigo nessa. Estamos indo para a segunda turma, que é um dos propósitos dessas entrevistas, mas também conhecer sua história, Lisier. Lisier Busa, então, é a administradora de uma chácara chamada Dom Gilberto, que cuida aí nas imediações de Brasília, né? De cavalos, mas também tem a missão, me parece que de alma, de resgatar animais que estão aí ao seu convívio. E Patrícia é bióloga de formação, também body talker como eu, e é a nossa capitã do Body Talk para animais no Brasil. Eu fico muito honrada de poder aprender com você a todo momento a ser uma Body Talker um pouquinho melhor, trazendo os animais para pertinho da gente. Eu sou Nirvana, terapeuta avançada de Body Talk, consteladora, e eu diria que é a mais iniciante de nós três aqui. Eu tenho uma história com animais um pouco diferente da de vocês, mas aqui a gente vai falar do atendimento ao cruzador, que eu mesma realizei, mas a gente quer conhecer um pouco, Lizzie, a sua história com Body Talk para animais. Patrícia, é com você, minha amada. Muito obrigada, Nirvana, muito obrigada, Lisier. É uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês duas. E eu tenho aqui algumas perguntinhas para a gente alinhar a nossa conversa, direcionar e a gente bater um papo, e escutar. E eu gostaria de saber, Lisier, de você, como é que o Body Talk chegou na sua vida? Como que foi essa história? Conta pra gente. Bom, eu obrigada primeiro pelo convite, né, de estar aqui falando da experiência que eu tive. Foram duas experiências, a gente vai focar no gordo, né, no cruzador, mas eu tenho que falar da outra experiência, porque foi assim que eu conheci, né, essa técnica de body talk. Bom, eu sou médica veterinária de formação, eu sempre tive envolvida com cachorro, gato, cavalo, sempre fizeram parte da minha vida. E nessa história de cachorrada, de cachorreiras e cachorros resgatados e tudo, eu conheci uma vizinha minha, que é a Silvia, que é aluna de vocês, né? E ela me ajudou num momento bem complicado, porque eu estava com uma cachorra chamada Maia, que foi resgatada lá no interior do Mato Grosso, quando eu morava lá. E ela viu, assim, ela acompanhou a minha vida desde que eu entrei nessa vida profissional que eu tenho hoje, até mudar para Brasília, casar, enfim, ela foi uma parceira de uma trajetória de muitas mudanças na minha vida, né? E uma das últimas remanescentes do que eu chamava a minha matilha original, né? Ela foi uma das últimas a partir, eu acho que ela foi a última a partir dessa primeira matilha que veio lá do Rio Grande do Sul comigo. E ela não estava doente, ela não tinha nada assim, mas ela estava num processo assim muito complicado de senilidade, né? Eu tenho muitos outros cães aqui, eu precisava manter ela separada. E eu não estava notando assim que ela não estava conseguindo comer direito, ela se perdia, ela parava nos cantos assim e ficava parada, né? Bem sinal de senilidade assim. E ela estava ficando mais magrinha, mais frágil, debilitada de uma forma geral. E eu estava preocupada que ela estivesse sofrendo, que ela estivesse com dor, que ela tivesse, apesar de fisicamente ela não ter nada demais, né? Enfim, né? A gente sempre acompanha. E aí eu comentei dessa minha angústia com a Silvia, né? Que eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu faço para os meus animais é não deixar eles sofrer, né? Então, assim, quando eu entendo que está num processo onde só vai piorar, né? Onde o animal só vai sofrer, onde só vai deteriorar a qualidade de vida dele, eu sempre decidi por eutanásia. Então, eu estava preocupada, porque ao mesmo tempo que ela não estava doente, não estava ruim, eu via que ela estava numa situação de sanidade bem intensa
e que isso estava deixando ela, às vezes, talvez passar fome porque ela não acessava comida ou não beber água o suficiente, enfim. E aí eu estava preocupada com isso. E a Sylvie comentou que ia fazer o que ela chamou de, deixa eu fazer uma bruxaria com ela para ver como que ela tá se sentindo, o que que ela tá, né, se ela tá com dor, alguma coisa assim. E foi tão bonito que ela me contou, porque ela me contou coisas que eu não tinha contado para ela. Porque como a Maia já estava muito velha, ela já não participava mais das nossas atividades cachorrísticas coletivas, digamos assim, né? Que a gente faz os encontros de cachorro na chácara, para os cachorros correr, enfim, ter um dia bem de cachorro. Ela Uhum. já não ia mais porque ela já se perdia no mato, ela não conseguia caminhar muito, ela ficava cansada muito rápido. Então ela não foi uma cachorra assim que conviveu com a Sylvie muito tempo, né? E eu também não contei muito, assim, depois da sessão é que eu acabei contando para a Sylvie a história da Maia comigo, e o que ela falou foi tão lindo, assim, foi de tanta paz. E depois da sessão eu conversei com a Maia, falei tudo como eu amava ela, como ela tinha sido uma excelente companheira, que ela não precisava ficar preocupada com a gente, que a gente ia sentir muita falta dela, mas que a gente não queria que ela sofresse, que a gente queria que ela tivesse uma vida boa, como ela ser, né? Ela foi resgatada de uma situação muito, muito ruim e que a gente não queria que ela sofresse nem um pouco e que a gente ia ficar bem se ela quisesse ir, que ela podia ir, que a gente ia ficar bem. E na manhã seguinte ela partiu, sabe? Assim, então, assim, foi muito bonito, assim, foi muito tranquilo, né? Eu fiquei, assim, muito feliz da Silvia ter feito, né, ter tido essa conversa com ela, assim, foi muito legal. E aí, quando a gente teve a questão com o cruzador, né? Porque nós temos a nossa chácara, ela tem como objetivo a parte de hospedar animais, cavalos em liberdade. Porque, assim como a gente pensa num alto grau de bem-estar para os nossos cães, se a gente entende o comportamento natural dos cavalos e entende o funcionamento fisiológico dos cavalos, a história evolutiva da espécie, a gente não pode se contentar com um cavalo ficando preso 24 horas por dia numa cocheira, ou mesmo 12 horas por dia numa Exatamente. cocheira a vida inteira, né? E os meus cavalos sempre tiveram acesso a uma vida bem livre. E quando eu vim para cá, eu não achei um lugar que eu pudesse deixar eles perto e que ao mesmo tempo eles desfrutassem dessa vida livre. Então, a gente acabou entrando num grupo, adquirindo a chácara, e hoje nós temos o que a gente chama de um paddock paradise, onde os cavalos ficam 100% do tempo soltos, 100% do tempo com acesso à água, com abrigo, vivendo em grupo, caminhando, enfim, vida de cavalo. Lindo. E a gente sabe que isso é um procedimento, é um tipo de manejo que reduz muito riscos à saúde de uma forma geral, né? Então, assim, em mais de 20 anos que eu tenho cavalos desse jeito, né? Esse foi o meu primeiro episódio de cólica, que não foi uma coisa leve, boba, porque ele já teve uma antes, porque ele se entupiu de comer goiaba, ele entrou no pomar e se entupiu de comer goiaba, mas a gente, no atendimento clínico, ele foi beleza. Mas dessa vez ele teve uma situação séria, que nenhum colega soube explicar por quê, né? Que foi uma torção. A gente acha que eles brincando, corcoviando, rolou e, enfim, né? Eu perguntei, mas como, por que isso, né? E os meus colegas que são especialistas no tema falaram assim, porque é cavalo, né? E o desenho do trato gastrointestinal deles enfim, é propício para esse tipo de problema. Sim. Então ele acabou fazendo uma cirurgia, que foi tudo bem, tudo tranquilo, foi assim, foi identificado logo cedo, foi atendido logo cedo, foi para cirurgia logo cedo. Então estava tudo perfeito, tudo ótimo. Sim. Só que por causa disso, ele teve que ficar internado, separado do grupo, fechado numa baia. E aí a gente começou a ver alguns problemas no sentido dele não evoluir no pós-operatório como esperado. E ele estava abatido, ele estava deprimido, ele estava entregue. E eu comentei de novo com a Silvia, né? Tipo assim, Sim. meu Deus, o que está acontecendo? Porque deu tudo certo, mas os parâmetros fisiológicos dele estavam bagunçados, digamos assim, né? Sinalizando coisas diferentes. E ele estava num desânimo que não era ele. Uhum. E aí a Silvia acabou me apresentando para Nirvana,
Sim. E aí que a Nirvana fez o atendimento no cruzador e foi excelente. Sim, a gente vai te perguntar mais desse atendimento. Eu acho que sua história traz luz a algo que eu e Patrícia, e você certamente como profissional da área sente, né? Que é como é que a gente pode reforçar esse nosso entendimento sobre o convívio de humanos e animais, sejam eles domesticados, chamados pets, ou no teu caso, nesse lugar ainda tão selvagem que você domina o manejo e privilegia um manejo diferenciado, mas seria o normal, do mesmo jeito que nós, humanos, temos um tipo de vida que deveria ser normal, mas é tão artificializada. Então, acho que a gente tem aqui muitos assuntos maravilhosos no seu relato para falar como é que o Body Talk, na verdade, é um olhar para a natureza, né? Para a natureza do convívio, para a natureza da saúde, para a natureza do que a gente chama de consciência. Aí eu vou fazer a pergunta para ti do cruzador agora, porque eu vou fazer um pouco até ao contrário, Lizia, porque eu já contei essa história algumas vezes e a gente já trocou algumas ideias, inclusive posterior à sessão, que é quando eu fui fazer o atendimento no cruzador, tanto eu como Silvi, nós temos tempos de casa diferentes, vamos dizer assim, de Body Talk. No entanto, nós havíamos acabado de fazer o curso que é o 8º módulo do avançado do Body Talk, sendo 9 módulos. Então, a gente estava, eu e ela, vamos dizer, na mesma página, fascinadas por um atendimento e um olhar mais específico mesmo para o atendimento para animais. Então, ela fez uma primeira abordagem, nós nos encontramos e eu atendi o cruzador. E eu vou te dizer, então, aqui, a partir da pergunta, como é que começa uma sessão de Body Talk. Normalmente, a gente pede permissão para o animal, assim como o tutor presente também teria dado a permissão verbal. E a primeira pergunta que eu fiz ao cruzador, eu lembro do ângulo que você posicionou a câmera, a gente está, né, em cidades diferentes, então você apontou para o cruzador frontalmente, né? E ele ainda estava de sonda, né? E eu Tava. perguntei o clássico do atendimento de Body Talk, inclusive para animais, que é se Body Talk tem permissão para atendimento. E ele simplesmente fez assim, né, com a cabeça, É, enfim, com o na tronco. hora que tu contou, ele baixou a cabeça, assim, foi assim, né? A gente fica pensando, ah, é coincidência, não é possível. Mas as outras coisas que sucederam depois, a gente fica, ó, a minha luz. A gente fica, assim, chocada, enfim, Exatamente, desculpa. exatamente. A pergunta vai para essa direção, porque eu fiz a segunda, a pergunta a você, mas eu fiz a segunda pergunta ao cruzador, se body talk é prioridade. Ele fez novamente um movimento muito expansivo com o tronco, e ali a gente começou o atendimento. E eu sei do durante e do pós. Eu quero que você conte um pouco, como tutora, como cuidadora, como é que foi para você essa experiência, tanto ali, depois desses dois movimentos, né, muito surpreendentes de comunicação que a gente tem com essas maravilhas, assim como nós da natureza. E como é que foi para você essa experiência também com um cavalo, né? Com o seu cruzador, o seu gordo, como você chama, né? Gordo. Eu chamei eles todos de gordo porque eles são bem gordinhos, né? Então, eu tava preocupada, porque já era o segundo dia que ele tinha. Logo depois que ele saiu da cirurgia, ele tava bem, tava com fome, querendo comer, querendo. Né, ele tava o que era ele, assim, ansioso para sair e tal. A partir do terceiro dia, ele começou a ficar deprimido, abatido, cabisbaixo, e aí começamos a ter alteração de mucosa, tivemos algumas cólicas espasmódicas, né? Ou seja, tivemos complicações que não são raras no pós-cirúrgico, mas pela evolução boa que ele teve, e como a cirurgia foi rápida e tranquila, a gente não esperava que ele fosse ter aquilo, né? E isso deixou a gente preocupado, assim. E aí eu, assim, não, vamos conversar com ele para ver o que que é, porque eu acho que isso aí é emocional, porque, sabe, assim, ele nunca ficou em cocheira, sabe? Ele sempre viveu em grupo, né? E tudo é muito assustador, né? Tipo assim, passar por uma cirurgia é uma parada assustadora, assim. E foi muito legal durante a sessão, porque tu não ia me falando, assim, o que que ele estava sentindo. Tu falava assim, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E toda vez que tu falava que ia iniciar alguma coisa, algo no comportamento dele mudava. Teve momentos, assim, ele não estava fazendo isso, ele estava completamente entregue, parado no tronco, fazia no dia anterior e naquele início de manhã, né? Foi de manhã, foi no meio da manhã. Eu Isso. cheguei cedo, meu colega precisava descansar, porque passou a noite com ele, né? Então eu cheguei cedo lá
e ele estava abatido, a gente trocando soro, acompanhando dor, né? E ele parado, assim, cabisbaixo, assim, meio que entregue, deixando a gente fazer qualquer coisa, o que não é normal dele. Normalmente, quando eu vou coletar sangue, por exemplo, para um hemograma de rotina, alguma coisa assim, a gente tem que negociar muito antes, sabe? Ele não é um cavalo muito fácil, assim, de fazer procedimentos veterinários no geral. E ele tava, assim, totalmente sem se importar com nada. Eu, assim, gente, isso não é meu cavalo. Aí, durante a sessão, ele começou a mudar. Ele começou... Tu falava que ia... Ah, vou conversar com ele sobre isso, sobre aquilo, ou vou ver isso e aquilo. E ele começou a manter a cabeça mais alta, começou a olhar, principalmente em direção à nossa chácara, porque a clínica onde ele estava é bem pertinho. A gente tem uma clínica veterinária com um colega excelente, a 500 metros da nossa chácara, então ele estava perto do grupo, né? Mas afastado, não conseguia ver. Talvez conseguisse ouvir, mas não conseguia vê-los. Então ele levantava a cabeça e ficava olhando para o grupo. Aí olhava para mim, sabe? Me encarava assim, né? E aí às vezes bufava, e aí ele começou a voltar a ser quem ele era, sabe? Tipo assim, de ficar impaciente, de estar parado naquele lugar. Ele sempre foi um cavalo impaciente, de ficar assim, tipo, poxa, sai daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso caminhar, eu preciso, sabe, eu preciso sair daqui. Ele começou a voltar ao que ele era. E quando a gente terminou a sessão, né, e tu conversou e tudo, ele já estava outro cavalo em termos de comportamento. E no início da tarde, o meu colega retornou, né, que é o clínico veterinário, o cirurgião, e Sim. quando ele refez a avaliação dele, ele falou assim: eu não sei o que que vocês fizeram com esse cavalo, mas esse cavalo tá muito melhor. E nós vamos começar a soltar ele então, né? A gente conversou, eu, ele e um outro professor, que Sim. também tem experiência com isso, e a gente decidiu, já que ele estava começando, voltou a nos mostrar o que ele queria, vamos confiar nele que ele vai se organizar sozinho. Que E aí bonito. a gente começou a soltar ele e depois disso foi só sucesso. Sim, sim. Eu lembro das tuas respostas dias posteriores, né? Que foi uma progressão de melhora, né? Tem uma frase linda que você está dizendo que é voltar a ser quem a gente é, né? Patrícia, Ah, segue isso. aí, querida. Eu sei que você visitou a chácara, você também tem muita coisa para contar. Eu tô encantada, assim, eu já ouvi essa história antes, mas ouvir agora é fantástico, porque quando eu cheguei lá, o cruzador veio assim, ó, de frente pra mim, me receber. Foi tão forte que eu não consegui enxergar mais ninguém humano naquele lugar. Ele me botou numa outra dimensão. E foi ele que me recebeu mesmo. Então, ouvir isso é fantástico. A primeira pergunta era essa parte, né, de como ela chegou no Body Talk. A segunda, ouvir esse caso mesmo do cruzador com mais profundidade de quem viveu ali de pertinho. E agora eu queria saber também, dizer assim, como para você, o que que é, assim, para você, por que que as pessoas precisam conhecer a nível de estudo, a nível de como pacientes, ou como até uma palestra, como uma entrevista dessas aqui, onde a gente está trazendo um caso tão rico, tão lindo. Queria ouvir de você por que que você acha que o Body Talk tem um lugar e uma voz e um espaço no mundo para animais e humanos, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda o que conhecer, né? Eu tenho formação de medicina veterinária, eu confio e acredito, né, em todas as tecnologias que nós temos hoje, né, de diagnóstico e tudo, mas tem muita coisa que a gente ainda não conhece. Tem muitas coisas que as nossas tecnologias não sabem medir, e cada vez que a gente evolui no nosso conhecimento, a gente sabe o quanto nós estamos interligados, né, com o ambiente, com aqueles que nos cercam. Então, assim, nessas duas situações foi muito importante para mim emocionalmente, e eu vi, tipo assim, uma resposta nos animais que me deu muita paz, muita segurança, sabe? Então eu acho assim que quem tiver possibilidade, né, de ter acesso, eu acho muito legal. Não apenas para situações difíceis, né? Porque as duas situações em que eu estava foram situações difíceis, mas para conhecer mesmo, né? As preferências dos animais, porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Assim, uh,
cada um tem as suas peculiaridades com relação a como responde ao ambiente, como responde. Às vezes, uma situação para um é apavorante, para outro não tem tudo bem. E assim, a gente conhecer melhor os animais é importante para a gente ir ajustando o nosso manejo. E um bom manejo é fundamental para a gente manter a saúde, né? Então, eu acho que é mais uma ferramenta interessante para quem a gente tem esse vínculo, né? Eu acho muito importante, eu não sei se aí vocês vão me dizer se sim ou não, para a gente ter esse tipo de resultado, eu acho que o vínculo entre o tutor e o animal precisa ser um vínculo forte, né? Tem que ter uma confiança ali, né? Eu não sei se a Patrícia vai comentar da Zero, quando o grupo teve lá em casa, viu, né, toda a manada. A Zero também se apresentou para a Silvia, né, para as outras meninas. Ela passou também por uma situação onde eu acho que ela não tinha esse vínculo com as pessoas, né? E como isso impactou a vida dela, mas ela já tá bem agora, né? Ela é eu brinco, a nosso chaveirinho lá, a gente tá sempre cuidando dela, né? E agora nesses dias é muito engraçado. Esses dias estão ficando frios, né? As madrugadas estão frias. E aí eu chego com a capa para botar nela, né? Porque ela dorme separado, para a gente garantir que ela tem sempre acesso a um abrigo e sempre forragem disponível o quanto ela quiser comer, porque ela tem dificuldade de se alimentar, né? Aí nos dias muito frios, eu chego com a capa, ela fica bem paradinha para eu botar a capa nela. Daí eu embrulho ela toda, parece um presentinho, assim, toda enroladinha. Mas ontem, por exemplo, que a gente saiu da chácara, a gente saiu ainda cedo, não tava frio. Na hora que eu levantei a capa para ela, ela me olhou assim, tipo, não, 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 não. Aí saiu caminhando, tipo, hoje eu não quero. Hoje tá bom, hoje eu não preciso dessa capa, não. Que coisa linda, Daí, que coisa linda. é muito legal, assim, conhecer com essa profundidade os animais, assim, sabe? Cada estilinho de pessoa, digamos assim, que eles Sim, são. sim. Acho que um bom jeito da gente pensar esse contato dos jeitinhos, né? É tão engraçado como a gente vai se sentindo realmente semelhante porque somos, né? Estamos no mesmo Somos. lugar de animais, né? Acho muito lindo o Somos jeito que animais. você. Exato, acho muito lindo o jeito que você fala. A Patrícia tem uma abordagem que ela nomeia de multiespécie, né, Patrícia? Se você quiser falar um pouquinho quando a gente encerrar a entrevista, e eu tenho sentido cada vez mais, e a tua resposta me fortalece e abrilhanta quem pode assistir uma abordagem, sim, terapêutica para os nossos animais e pets, mas, sobretudo, o que eu percebo é que a gente precisa resgatar aquela sensação, e eu sei que eu estou falando com uma médica, então você vai me entender de coração, aquela sensação do médico de família. Eu acho que o Body Talk para animais vai ser aquele terapeuta da família, porque a gente está falando das relações entre esses componentes diversos que estão presentes na família, né? Então, muito obrigada pelo seu depoimento. Eu não Ah, estive nesse evento que você citou, que eu sei que quem está em Brasília pôde estar na sua chácara, mas muito em breve estarei e quero te agradecer. Patrícia vai falar as nossas palavras finais, mas eu quero te agradecer demais por todo o depoimento, presença e, sobretudo, essa espécie de força que tem o seu depoimento, vindo você do campo da medicina veterinária, porque são campos convergentes, né? São diálogos de mundos para o bem-estar e paz. Acho que você usou essa palavra que é tão linda, né? Então, muito eu obrigada acho pelo seu depoimento, é muito forte. Eu acho que tudo que traz paz e um convívio melhor são ferramentas que a gente tem que usar, sabe? É isso aí, Sobre né? somar, né? O Barital que ele vem para somar, eu sinto, né? Isso Nessa mesmo. abordagem da medicina veterinária, um não anula o outro. A gente está aqui para poder cada um olhar o que é especialista e juntos a gente olhar para a vida, que é o princípio básico, né, desse trabalho. E eu também quero agradecer profundamente. Eu falo, né, da família multiespécie. Eu sou terapeuta de família multiespécie. Eu não trabalho com humano ou animal, porque eu sou animal. Eu trabalho Uhum. com gente, bicho, gente, junto, sozinho, e o resgate da nossa natureza original, né? É. Cachorro sendo cachorro, cavalo sendo cavalo,
gato sendo gato, humano sendo humano, e como a gente ser quem a gente é em coletivo, né? É isso. Então, quero agradecer, olha, e estar, Nirvana, você tem que ir lá, porque estar lá pessoalmente com essa mulher, com a Lisier, eu vou te falar, viu? Ela andando naquele lugar com aqueles cavalos é uma coisa assim mágica, é lindo de ver. Impressionada. Muito obrigada, Lisier, pela oportunidade. Que lindo. Muito Imagina, eu que obrigada, agradeço Nirvana. vocês. Muito obrigada mais uma vez. E, por favor, acompanhe as nossas próximas entrevistas. Você também, Lisier, quem está assistindo essa. Eu vou sempre deixo na descrição das entrevistas os contatos, então também vou deixar o seu, Lisier, depois pego contigo em detalhes para as pessoas poderem conhecer esse trabalho. Quem sabe outros médicos veterinários ou outros proprietários, tutores de chácaras também queiram conhecer esse manejo natural, que é algo tão lindo. E a gente está aqui para somar. Acho que é muito inaugural começarmos a série de entrevistas com você. Muito, muito obrigada, Lisier. Obrigada, Patrícia. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.